Sejamos todos bem-vindos a esta Santa Missa da Vigília do Natal do Senhor. E já no início desta nossa celebração, nós queremos acolher com muito carinho o nosso vigário paroquial, Padre João Gabriel, que está aqui conosco, com uma salva de palmas. Então hoje ele veio de Malicuia, para estar vivendo conosco as primícias do seu sacerdócio. E digo que é um momento muito importante da vida do presbítero, o seu início de ministério. Que ele possa nos ensinar muito este povo de Deus, que também é a ele confiado, e que ele também aprenda muito com vocês, porque o povo nos ensina muito, o povo nos ajuda muito a ser padre de verdade. E que nós façamos como aquele gesto bonito do Papa Francisco, que deseja que nós padres tenhamos o cheiro das nossas ovelhas, Que não nos distanciemos do nosso rebanho, mas que a gente esteja ainda mais perto agora, com mais ajuda, com essa presença daquele que Deus enviou para nós, Eu brinquei com alguns que Deus mandaria um presente de Natal para nós, E por que não? Porque um padre hoje e sempre será uma grande bênção de Deus para uma comunidade. Para lugares que o padre vai uma vez no ano, as regiões ribeirinhas, o padre viveu uma missão de lugares assim, em que o padre é esperado com muita ansiedade, E nós temos esse privilégio de ter mais um padre aqui conosco no nosso santuário. Nós nos comprometemos em ajudar, em viver ainda mais essa fé bonita que faz da nossa igreja uma igreja de um povo que também é sacerdotal. Não só nós, mas todos vocês fazem parte desse mistério que corresponde também à entrega de suas vidas a Jesus Cristo, tá bom? Então ele estará aqui conosco, ele vai nos conhecendo e nós vamos também conhecendo a ele, e a gente está muito feliz nessa noite, eu digo isso de coração. O Padre está muito feliz e eu creio que será um tempo novo para cada um de nós, tá bom? Reverendíssimo pároco desta paróquia e também magnífico reitor desse santuário, Padre Mário, é uma alegria estar aqui e sendo tão bem recebido pelo Senhor, principalmente nesse dia tão especial para a nossa igreja, que é o Natal. A todos aqui reunidos, paróquia e santuário Nossa Senhora do Desterro, muito prazer. Eu sou o Padre João Gabriel. Acho que é a primeira vez que eu falo no microfone que eu sou o Padre João Gabriel, Padre. Fui ordenado padre há 4 dias. E já estou aqui vivendo a alegria de ser acolhido por cada um de vocês. Padre Mário me acolheu hoje na casa paroquial e vivo a felicidade de ser acolhido nesse dia tão especial que é o dia do Natal. E por isso agradeço toda a confiança do Padre Mário e também cada sorriso e acolhida que já recebo aqui nessa paróquia. Meus irmãos, é Natal. Para a igreja hoje não é só uma data, mas é uma memória e é um mistério. É a primeira coisa que a gente tem que entender para viver bem esse dia. É sim uma data, porque há 2000 anos atrás Jesus Cristo nasceu, mas para a igreja é mais do que uma data. É uma memória e é um mistério, porque esse nascimento de Jesus histórico é um acontecimento também de fé. Por isso que para nós, esse Jesus Cristo que nasceu há 2000 anos atrás, também nasce hoje, não de maneira mais física, mas de maneira sacramental no nosso meio. Ele se atualiza em seu nascimento agora, pelos sacramentos que nós recebemos. Dizemos tudo isso para a gente entender uma coisa: o mistério do Natal é o mistério de um Deus que assume, que escolhe nascer homem, que assume a nossa humanidade. E isso para nós é um mistério, porque uma das primeiras perguntas feitas pelos primeiros cristãos é essa: por que que Jesus é Deus e por que que Deus quis se tornar homem?
No fundo dessa pergunta, há uma outra pergunta. Por que Deus assume a humanidade, mesmo a humanidade não sendo tão boa assim? Nós, quando temos a possibilidade de escolhermos algo, nós queremos escolher o melhor possível, não é? Estou conhecendo vocês ainda, mas já vi que tem alguns casais aqui, casados, né? Marido e mulher, casais de namorados, né? Tenho certeza que você, homem e marido, escolheu a melhor mulher possível, não foi? Chacoalha a cabeça, por favor. Senão, depois vai vir a reclamação para o padre, vai vir a reclamação que eu já estou causando intriga nesse dia especial. Mulheres, tenho certeza que vocês escolheram o melhor homem possível, não é? Sim, isso. A gente escolhe o melhor possível para estar ao nosso lado. Quando a gente vai escolher coisas que são duradouras na nossa vida, a gente quer o melhor. E isso são para coisas cotidianas também. Tenho certeza que hoje, noite de Natal, as mulheres começaram a pensar uma semana antes: o que eu vou escolher vestir na noite de Natal? E ficaram pensando. E algumas chegaram hoje, tiraram todas as roupas do guarda-roupa e ficaram lá escolhendo, uma por uma. E vai lá, até escolher essa. Vocês estão aí tão bem vestidas. Os homens, eles iam escolher aquela que estivesse por perto. A que estivesse mais próxima ali. Eles abrem o guarda-roupa e vê a que está de jeito ali, né? Mas as mulheres já aprenderam isso. E por isso deixam uma roupa certinha em cima da cama. E por isso, não pensem que os homens escolheram a roupa que vocês escolheram para eles, porque eles acharam mais bonito. É que estava mais fácil. Mas por isso que eles vieram bem vestidinhos desse jeito aí também. Porque foi bem escolhido ali. Nós, em nossa humanidade, sempre queremos escolher o melhor, não é? E Deus, Ele vai querer escolher alguma coisa que é ruim? Não. Deus não escolhe aquilo que é ruim. Deus só escolhe aquilo que é bom. Por isso o Natal, a grande mensagem do Natal é: se Deus escolheu a humanidade, é porque a humanidade é boa. Por mais que a humanidade, por mais que nós, homens e mulheres, tenhamos que enfrentar fraquezas e dificuldades, hoje, Deus que assume a humanidade é um Deus que diz para nós que nós somos bons. E por isso Ele nos escolheu. Mas é claro que na nossa humanidade, nós temos que enfrentar desafios. E por isso, se nós olharmos para o Evangelho de hoje, nós vamos olhar para uma imagem de Jesus que está enfrentando todos os desafios humanos que nós também temos que enfrentar. Quando nós olhamos para o Evangelho de hoje, nós encontramos a figura de um Jesus que nasce pobre, sai da sua cidade com José e Maria, seus pais, Nazaré, um povoado pobre, e vai se registrar. Aqui nós entendemos uma coisa: na nossa humanidade, nós enfrentamos a pobreza. Nós nos sentimos pobres às vezes. Quantas vezes, diante de outros modelos de perfeição que existem hoje, quantas vezes quando comparamos o que nós temos, o que nós somos, quando olhamos para outros, nós nos sentimos pobres. Sentimos que somos pobres em talentos, pobres em dons, pobres em potencialidades, pobres naquilo que conquistamos. A nossa humanidade às vezes faz com que a gente sinta a pobreza do parecer que nós temos pouco. Jesus, Ele nasce pobre, Ele nasce dominado, Ele nasce abandonado e Ele nasce dependente. Todas as características que parecem que nós fugimos em nossa humanidade. Nasce pobre, nasce dominado, Ele nasce em Belém. O significado de nascer em Belém é bonito. Belém quer dizer casa do pão. E Ele é o pão que vai se dar por toda a humanidade. Mas o contexto que faz Ele nascer em Belém é um contexto de dominação. Os governadores fazem Ele com a família ir se recensear na cidade de Natal. Ou seja, Ele nasce dominado.
Às vezes nós achamos que a nossa humanidade não é boa, porque nós somos dominados por muitas coisas. Tenho certeza que nós já brigamos com o nosso coração humano, porque fomos dominados muitas vezes. Quantas vezes fomos dominados por sentimentos que nós não gostaríamos de ter? Dominados por atitudes que nós não gostaríamos de ter tido? Dominados por pulsões que nós não gostaríamos de conter em nosso coração? Às vezes nos encontramos dominados sobre situações que não gostaríamos de estar, ou até mesmo por vontade de outras pessoas que nos submetem. Jesus também nasce abandonado. Não tem lugar para ele na estalagem, não tem lugar para ele. E daí a gente aprende uma coisa: em nossa humanidade, às vezes vamos sentir o abandono também. Esse Jesus que não encontra lugar é um Jesus que enfrenta e assume o coração humano que muitas vezes não encontra lugar. Quantas vezes a gente tem o sentimento que não tem lugar no mundo? Ou não encontra acolhida por parte de pessoas que nós achamos que deveríamos ser acolhidos? Quantas vezes nos sentimos abandonados? Interessante, né? Jesus está ali com seus pais, está na casa da família deles, e ali ele experimenta o sentimento de abandono. Quantas vezes nos sentimos abandonados também por aqueles que nós achávamos que deveriam nos amar? E por isso, nós entendemos um outro sentimento humano que Jesus já nasce enfrentando, que é a dependência. Enquanto homens e mulheres, nós somos dependentes uns dos outros. Jesus nasce pequeno e dependendo dos seus pais. Ele que é Deus, que vestiu toda a criação, agora tem que ser envolto em faixas por uma mulher, santa, Maria, mas ainda é uma mulher. Isso mostra para nós que, enquanto humanidade, nós vamos ter que enfrentar sempre a dependência, sempre vamos estar necessitados de outras pessoas. E quantos hoje sofrem por não assumirem que precisam da ajuda de outras pessoas? Quantos sofrem por não assumirem que humanamente nós precisamos ser ajudados em certas circunstâncias? Esse Jesus nasce enfrentando toda essa realidade humana, de pobreza, de abandono, de dominação, de dependência. E nós, enquanto humanidade, quando temos que enfrentar essas realidades, sabe o que nós fazemos às vezes? Fugimos. Queremos fugir da nossa própria humanidade. Hoje nós celebramos um Deus que se encarna. E nós hoje sofremos porque às vezes somos homens e mulheres que queremos nos desencarnar de nós mesmos. Isso porque hoje em dia tem uma mania feia de que nós temos que ser humanos perfeitos. E aí nós achamos que humanos perfeitos são aqueles que não sofrem, aqueles que não têm que passar por dificuldades, aqueles que só mostram o perfil daquilo que é esteticamente bonito. Quantos homens hoje querem ser super-homens, que querem ficar assumindo muitas realidades ao mesmo tempo, e mulheres que querem ser mulheres maravilhas, que não querem mostrar fraqueza nenhuma, que querem ser as mães que não erram, que querem ser as esposas perfeitas, que querem ser aquelas que não precisam pedir ajuda de ninguém. Enfim, nós vamos às vezes fugindo daquilo que é humano, daquilo que é nosso. E hoje nós olhamos para um Deus que assume a nossa humanidade. Santo Irineu de Lyon, ele tem uma frase para resumir todo o mistério da encarnação. Ele diz assim: Deus se fez homem porque aquilo que não é assumido não pode ser redimido. No meu coração, e eu acho que no coração de muitas pessoas aqui, se não tem nenhum santo em vida aqui, tem muitas coisas para ser redimidas, não tem? Sim ou não? Tem fraquezas, não tem?
Às vezes enfrentamos a pobreza, o abandono. Às vezes enfrentamos o desencanto com a nossa humanidade, sim ou não? Se nós não assumirmos isso, Jesus Cristo, que assume a nossa humanidade, não vai poder fazer nada por nós. Perguntaram uma vez para um sociólogo ateu, Chu Han, é um sociólogo coreano. Perguntaram para ele, como devemos viver o Natal? Ele disse assim, faça como Deus, se faça humano. Às vezes, no Natal a gente esquece disso. A gente lembra que é a festa assim, de um Deus cantado no céu, mas esquece que é um Deus que se fez homem também, que assumiu a humanidade. Nós precisamos também assumir a fraqueza humana que nós temos, para podermos ser redimidos pelo Deus que assume a humanidade. E daí você pode dizer assim, mas dizendo assim parece que a humanidade foi completamente canonizada, né? E que não tem nada de ruim na humanidade. E nós conhecemos coisas ruins, nós conhecemos humanidades ruins, nós conhecemos pessoas ruins. O que fazer com isso? A primeira leitura do profeta Isaías de hoje nos coloca uma realidade onde começa assim: o povo que caminhava nas trevas viu uma grande luz. Nós, enquanto povo humano, caminhamos nas trevas às vezes, mas sobre nós brilha uma luz. E para o profeta Isaías, essa luz é o nascimento de um menino. E para nós esse menino é Jesus Cristo. Enquanto humanidade agora, nós podemos escolher ou caminhar nas trevas, ou olhar para a luz que nasceu, que está ali no presépio, e que daqui a pouco vai estar no altar também consagrado pela Eucaristia. Meus irmãos, a escolha de que tipo de humanidade seremos agora está em nossas mãos. Porque depois que Jesus assumiu a humanidade, não tem mais desculpa. Às vezes nós pensamos assim, eu vou fazer porque todo mundo faz. Eu errei, mas todo mundo erra também. Isso foi ruim, mas todo mundo faz isso de ruim também. E daí nós vamos acostumando a humanidade e vamos atrelando a humanidade como se fosse algo ruim. Sobre nós que somos homens, hoje brilha uma luz que é capaz de iluminar, ou seja, é capaz de purificar os nossos erros. Com isso, nós podemos... Vai trocar de microfone? Calma aí, padre. Obrigado. Com isso, nós aprendemos que essa luz que brilha é o próprio Jesus Cristo, que mostra que a humanidade tem uma luz que pode brilhar dentro de si. E por isso a leitura segue dizendo que aquilo que era arma de guerra, aquilo que eram roupas manchadas de sangue, são purificados. Não importa mais, depois que olhamos para a luz que é Jesus Cristo, aquilo que se passou. Ele é capaz de redimir e transformar tudo em nós, tudo em nossa humanidade. Por isso a segunda leitura de hoje, a carta de São Paulo a Tito, ela nos ensina o porquê Jesus se encarnou. Ela diz que Jesus se encarnou para nos redimir daquilo que são os nossos pecados e nos fazer um povo santo. Isso para nós é também uma mensagem importante. Jesus Cristo, Ele pode redimir aquilo que nós somos. E Ele vai redimir. Quer dizer, por isso que nós dizemos que o Natal é a festa da esperança. Quando nós olhamos que tudo pode ser feito novo em Jesus Cristo. Mas isso também é uma escolha que nós devemos fazer. No Evangelho, os anjos, quando começam a cantar, eles cantam assim: glória a Deus nos céus e paz na terra aos homens, por Ele amados. O nosso Evangelho, ele traz por Ele amados. Mas São Jerônimo, ele gostava de uma outra tradução possível. Ele dizia: glória a Deus nos céus
e paz na terra aos homens de boa vontade. É importante a gente entender isso. Homens de boa vontade. A paz é um dom dado por Deus. E daí a gente pode questionar, mas por que só os homens de boa vontade? Não porque a terra inteira? Porque a paz é uma escolha pessoal nossa. É um dom de Deus dado a todos nós, mas eu escolho viver a paz ou não, e escolho de maneira pessoal. E se essa escolha não é feita de maneira pessoal, a paz não reina depois no universo. É algo que nasce no coração de cada um e que depois se espalha por toda a criação, não o contrário. Por isso hoje nós temos uma opção de escolhermos a paz que é trazida por Jesus Cristo. Digo isso com muita ênfase, porque daqui a pouco, quando sairmos da ceia da Eucaristia, nós vamos estar na ceia familiar. E você já veio pensando que lá você vai encontrar com a prima que você não gosta, não é? Com aquela tia inconveniente, com aquele tio que você falou assim, tá vivo mais um ano, tadinho, e tá aqui. Mas mesmo assim estaremos lá convivendo. E se a gente não fazer a escolha da paz interior, o que vai acontecer? Aquilo que não é paz exterior vai tomar conta do meu coração. E daí, por mais que nós cantamos bonito aqui, vimos o menino Jesus entrando e dizendo, paz na terra aos homens por ele amados. Hora que chegar em casa, o que a gente vai fazer? Guerra a esses homens detestados pelo meu coração. Por isso a paz é uma escolha que nós cristãos temos que fazer. É certo que nem tudo no mundo é paz. É certo que pessoas não têm o coração cheio de paz. Mas se eu não escolher ter paz no meu coração, ela nunca vai se encarnar no mundo. Ela nunca vai passar a existir. Hoje no Evangelho, existe um sinal bonito. Os primeiros chamados a irem até Jesus são os pastores. Existe aqui uma simbologia bonita. Os pastores são e simbolizam a própria igreja. A igreja ela é conduzida pelos seus pastores. À frente de cada paróquia existe um pastor. À frente de cada diocese existe um bispo que é um pastor. À frente da igreja existe o Papa que é o nosso pastor. Sabe por que a igreja chama eles de pastor? Porque ela está ensinando para nós. Os pastores sabem o caminho para se chegar até Jesus Cristo. Por isso, nós aqui enquanto igreja agora reunida, nós daqui a instantes vamos olhar para o pastor dessa paróquia que é o Padre Mário. E quando ele estender as mãos, ele vai apontar para nós o que agora eu estendo também, eu vou estender junto. Então, quando estendermos as mãos, nós vamos apontar para toda a igreja onde está Jesus Cristo, agora não mais envolto em faixas. Se há 2000 anos atrás ele se fez pequeno como uma criança, daqui a instantes, 2000 anos depois, ele vai se fazer menor ainda. Se há 2000 anos atrás ele se colocou numa manjedoura, o lugar onde se dava de comer aos animais, daqui a instantes, 2000 anos depois, ele vai se fazer tão pequeno que vai caber na nossa mão. E vai se dar em alimento para cada um de nós. Esse é o mistério do Natal. É um Deus que se encarna e se faz homem, e que depois se faz pão, e agora nasce em nosso coração. Cada Eucaristia é um pequeno Natal, porque é o nascimento de Jesus no meu coração.
olhando para Jesus nascendo numa manjedoura, hoje nós temos que fazer do nosso coração esse local de acolhida. Que aqui, agora, nessa missa, não aconteça a mesma fala que aconteceu no Evangelho de Lucas, onde ele diz: não encontraram lugar para ele. No seu coração, Jesus tem lugar? Tem certeza? Ele pode nascer aí? Ele vai nascer aí. Não importa que muitas vezes o nosso coração enfrente pobrezas, desamparos, abandonos e dominações. Jesus nasceu mesmo assim, e Ele hoje quer nascer no nosso coração. E vamos preparar o nosso coração. Vai começar daqui a instantes a nossa liturgia eucarística. Que o nosso coração esteja preparado e diga para Ele: Jesus, aqui no meu coração, o Senhor, pequenino como será nesta Eucaristia, encontra um lugar.